Senta aí que agora a gente vai fazer uma review do Resident Evil 7. Eu sei que eu tô atrasada, né? Esse game é meio antigo. Porém, eu só fui conseguir jogar ele agora que eu consegui o meu PC. E eu joguei ele em live aqui no perfil. E a gente com certeza vai rejogar ele em algum momento. Então, se tu curte o Reset, já fica de olho no perfil e vem acompanhar comigo aí esse vídeo. Eu sei que é meio óbvio aqui, mas eu quero deixar claro que a minha review é a minha opinião. Então tu pode discordar desde que tu discorde aí na tua casa. Então bora pro vídeo, tá? Uma coisa que eu gostei muito nesse jogo foram os personagens, cara. Tanto a Mia quanto o Ethan e a família Baker em si, véi. A história deles é muito pesada, é uma história muito boa que te prende, sabe? O desenvolvimento deles também. E se tem uma coisa que se tu for parar pra pensar, ninguém ali é de fato vilão, mano. Nem os Baker, nem a Eveline. Eles são vítimas, cara. Vítimas do mofo e tudo mais. Então isso deixa a história deles muito mais pesada e muito mais interessante, pelo menos na minha visão. E seguindo, né, essa linha de raciocínio, o ambiente desse jogo também é muito bom, cara. O que é essa mansão Baker? Mano, é muito bom. Esse ambiente por inteiro, ele é muito imersivo e ele é muito sinistro, cara. Ele te coloca realmente numa posição de alguém que brotou ali do nada e que não deveria estar ali por nada no mundo. Então, a imersão, velho, a Capcom acertou muito, velho. Ficou muito boa, realmente. Outra coisa que eu quero deixar aqui registrado, cara, é a trilha sonora desse game. Cara, olha pra isso, gente. Cara, não tem a menor condição. Isso é só alguns segundos da trilha sonora da boss fight que tu tem com o Jack lá na garagem. Mano, cinema! Cinema! Muito bom, véi! Outro ponto falando também sobre a imersão é o fato dos itens no jogo serem muito raros e tu ter que se conscientizar ali o que tu vai usar, o que tu vai guardar e ainda mais o inventário também, que é considerado um inventário pequeno, né, perto da maleta do Resident Evil 4, por exemplo. Então, tipo, o fato do Ethan ir pra lá sem nada e tu vai avançando, né, evoluindo conforme a play, isso é muito bom. É um fator que imerge você no jogo e acho isso muito positivo. E tu fica até com uma certa dificuldade, né? Isso para um jogo de terror é um ponto crucial. Agora, uma coisa que para mim não é tão positiva assim, mas que foi positivo para esse jogo em específico, é que o começo dele, cara, ele é muito tenso. Ele te deixa muito tenso durante a gameplay, o silêncio que tá aí, só os barulhos de fundo parecendo que tem alguém contigo, que tu nunca tá sozinho, principalmente aquelas primeiras horas de Mansão Baker que tu tá na fight com a Mia. Então, tipo, cara, isso foi muito positivo pra mim, a gameplay me deixou muito tensa, eu chegava a suar enquanto eu jogava. Então, tipo, foi sensacional. Agora, o último ponto positivo que eu trago aqui pra gente falar depois dos negativos vai ser sobre a história. Eu gostei muito da história do jogo, apesar de uma coisa que eu vou citar ali nos pontos negativos, tá? Eu achei uma história que teve o começo, meio e fim e que foi muito bem produzida. Não vi nenhum furo de roteiro enquanto eu jogava, não pensei em nenhum depois. E isso é o que compõe uma boa história. Uma história envolvente que te envolve e que o jogo soube muito bem te imergir nessa história como se tu fosse o Ethan e como se tu estivesse buscando realmente a tua esposa perdida. Bom, agora falando sobre os pontos negativos, eu vou começar enganchando esse primeiro ponto que eu disse que eu falaria agora, que foi, tipo, o jogo tem uma boa história, apesar da repetição. Eu acho que depois de umas horas de gameplay, tu começa a ficar cansativo, tu começa a ficar, nossa, repetitivo, sabe? Tipo, falando por mim, cara, chegou um momento que eu não aguentava mais
O Jack, tipo assim, eu já comecei a ficar com ódio em vez de medo dele. E isso foi uma coisa que me atrapalhou muito a curtir a gameplay, porque eu fiquei já saturada. Eu acho que a Capcom perdeu um pouco da noção de, tipo assim, do limite. Nos primeiros momentos eu fiquei, sim, com medo da perseguição dele e tudo. Só que foi ficando uma play muito cansativa, muito chata e que te dava raiva e não mais medo, que é a proposta de um jogo de terror. O próximo ponto negativo que eu achei, que me pegou muito, gente, foram as boss fight. Nossa, a única palavra que eu tenho para descrever é horrível. Todas as boss fights horríveis. A única que eu me senti menos, tipo assim, menos chata foi a da Margaret. E mesmo assim, foi chata. E, nossa, o que foi aquela boss fight com a Eveline? Gente, foi o quê? Se eu não me engano, eu contei. Na live eu tinha contado. Se eu não me engano, foi o quê? 7 tiros de 12 e uns 3 tiros daquela arma diferenciada que tu pega depois no final. Gente, muito chata. É só um bolo de carne enorme. Horrível. As boss fights foram uma merda. É só isso que eu tenho pra falar. Agora bora falar aqui deste ponto negativo, que foi um dos que mais me pegou também, que foram a pouca variedade de inimigos. Cara, o jogo inteiro, tirando as boss fights, tu só luta contra esses bichos. O mofado, né, no caso. Tu só luta contra eles. Chega um ponto que tu tá igual esse cara do vídeo, você já perdeu o medo dele, ele começa a ser chato até, e tu mata ele na faca, cara. Na faca, tipo... começa a ficar cansativa a play. Essa é a realidade. Tu começa a só querer fugir deles, deixar eles pra lá e se dane, sabe? Agora, pra finalizar, o último ponto negativo que eu achei, mas também é mais de mim, é que eu achei que é muito fácil tu ficar perdido no jogo, principalmente se tu, tipo, não tiver jogado jogos parecidos com esse. Foi a minha primeira experiência jogando um jogo desse tipo. Então, teve muitos momentos que eu fiquei muito perdida e que, cara, se eu não tivesse em live, ou eu ia demorar muito até perceber o que eu tinha que fazer, ou eu ia desistir do jogo, ou ia ter que pesquisar no YouTube, porque eu realmente não sabia o que eu tinha que fazer. Então, pra mim, foi um ponto negativo, porque meio que pesa a gameplay. Tipo, tu fica lá sem entender nada, zanzando de um lado pro outro, e eu perco a paciência. Então, acaba pesando a gameplay. Então, gente, concluindo, a nota final que eu daria pro Reset seria 7 de 10, sabe? Porque apesar desses pontos negativos que eu citei aqui, eu achei a play bacana, eu gostei muito da história, eu gostei muito dos personagens e tal, como eu falei, foi sim uma experiência muito boa no geral de ter jogado ele. E é um ótimo jogo, jogaria de novo e vai ter live dele de novo, então fiquem ligados aí no perfil, tá bom?